O vento no alto das montanhas de Serra do Mar não era apenas ar movendo-se entre rochas e pinheiros. Era algo mais antigo, algo que não deveria existir. Sussurrava em tons que não tinham nome, uma linguagem feita de vibrações que se acomodavam nos ossos antes mesmo de atingirem os tímpanos. Era o tipo de silêncio que se escuta quando o mundo se esquece de respirar. Era ali, no alto de uma trilha esquecida, onde o mapa destruído do Instituto Geográfico Brasileiro dizia apenas F-17 área de restrição, que o professor Carlos Mendes encontrou o poço. Não era um poço como os outros. Não tinha bordas de pedra nem cimento. Era uma abertura redonda, quase perfeita, de cerca de 2 metros de diâmetro, coberta por uma fina camada de musgo prateado que brilhava como se fosse feito de poeira de estrela. Ao redor, o solo estava congelado mesmo na estação quente, e as raízes das árvores tinham se torcido como dedos enrijecidos, voltados para dentro, como se estivessem rezando para o que havia lá embaixo. Carlos não deveria estar ali. O grupo que ele liderava, composto por 4 pesquisadores da Universidade de São Paulo, tinha sido desviado por uma tempestade de raios e neblina que engoliu o caminho de retorno. Os satélites de localização falharam, os celulares morreram e o rádio de ondas curtas só transmite sons distorcidos, como se alguém estivesse tentando falar por trás de um muro de vidro. Quando chegaram ao poço, o silêncio era tão denso que as vozes dos homens pareciam sons de outras épocas. A primeira coisa que o professor notou foi o reflexo no centro da abertura. Não era o céu, nem as nuvens. Era outra coisa, uma imagem distorcida, como se o que ele via fosse um espelho quebrado, refletindo um mundo onde as leis da física não se aplicavam. É impossível, murmurou Luísa, a geóloga, com a voz trêmula. Isso não deveria existir. Não há rochas como essas aqui, nada desse tipo de mineralização. E o musgo, disse Eduardo, o engenheiro, ele não cresce assim, isso é vivo, mas não é planta. O ar estava frio, mas não como o frio do inverno. Era um frio que parecia sair das paredes do poço, um gelo que não vinha do exterior, mas do interior do mundo, como se o próprio planeta estivesse congelando por dentro. Carlos se agachou, aproximou a mão do musgo. O toque foi como tocar uma membrana fina e úmida que pulsava com um ritmo lento, quase humano. Um leve tremor percorreu a superfície, como se o chão estivesse respirando. Não toque, disse Ana, a bióloga, com o corpo rígido. Isso não é natural, não é biologia, é agudo, algo mais antigo. Mas ele já tinha tocado. Foi como se um eco tivesse sido liberado. Um som baixo, como um suspiro distante, vinha de dentro do poço. Um som que não existia no espectro auditivo humano, mas que se manifestava diretamente nos nervos, nas sinapses. Uma dor no cérebro que parecia vinda de dentro do próprio crânio. Eles recuaram todos, menos Carlos. Ele se inclinou, olhou para baixo. O poço era mais fundo do que deveria ser. A luz da lua não alcançava o fundo, nada se refletia, nada se movia. A escuridão lá embaixo não era ausência de luz, era presença. E então algo se moveu. Não foi um movimento no sentido físico, não foi uma sombra nem uma forma. Foi uma distorção no ar, como se o espaço tivesse sido dobrado de forma que a realidade se rasgasse. Uma coisa sem forma, mas que parecia ter olhos, não olhos como os humanos, mas algo muito mais antigo, mais infinito, como se visse não apenas com a retina, mas com o tempo, com a curvatura do espaço, com o próprio eco do universo. Carlos sentiu o coração parar, não de medo, de reconhecimento. Houve um silêncio que não era ausência de som, mas presença de algo que não podia ser nomeado. E então uma voz, não foi dita com som, foi pensada diretamente no cérebro. Você é o último. O professor arregalou os olhos. A voz não tinha timbre, não tinha origem. Era como se ele tivesse pensado a palavra antes de ela existir. Quem está falando? Balbuciou. Você sabe, você veio aqui por causa do chamado. Todos os outros morreram, mas você foi escolhido. Escolhido para quê?
para entender. E foi então que ele viu. No fundo do poço não havia mais escuridão, havia um reflexo de si mesmo, mas não como era. Era mais velho, mais cansado. O rosto estava enrugado de maneira impossível, os olhos tinham sido substituídos por buracos escuros, como se algo tivesse sido arrancado, e ele estava sorrindo. O sorriso era errado, não era um sorriso de felicidade, era o sorriso de quem sabia o que ninguém mais sabia. O sorriso daquilo que estava além da compreensão. Isso é um truque, sussurrou Carlos. É algum tipo de ilusão. Você não está vendo com os olhos, você está vendo com a alma, e a alma não mente. O musgo começou a se mover, cresceu, como se o poço fosse uma boca. As folhas prateadas se desenrolaram, se esticaram, se transformaram em filamentos que se enroscaram nos tornozelos dos homens. Luísa gritou. Eduardo tentou pular, mas os filamentos eram mais fortes que aço. Ana caiu de joelhos, chorando, dizendo que não queria morrer, que queria voltar para casa. Mas o que estava acontecendo não era morte, era transformação. Os filamentos entraram na pele, não com dor, mas com uma sensação de pertencimento. Como se o corpo humano fosse apenas um invólucro temporário e agora, finalmente, fosse ser trocado. E o que vinha de dentro do poço não era um monstro, não era um deus, era uma consciência, uma entidade que existia antes do tempo, antes do espaço, uma coisa que se alimentava não de carne, mas de compreensão, de sabedoria, de consciência. E ela queria que Carlos entendesse. Naquele momento, ele começou a lembrar de coisas que não podiam existir. Recordou cidades que nunca foram construídas, em mundos que nunca foram visitados, lembranças que não eram suas, que eram deles. Deles, daqueles que haviam vindo antes dos humanos, antes da terra, antes mesmo do sol. Havia um tempo em que os seres que agora se comunicavam com ele, que agora se moviam dentro do poço, como se fossem parte do próprio planeta, tinham sido os únicos. Haviam criado mundos, dobrado o tempo, tecido realidades. E então cometeram o erro, tentaram compreender o infinito. E quando compreenderam, o infinito compreendeu eles. E assim foram engolidos, não mortos, não destruídos, esquecidos, presos na borda da realidade, nos intervalos entre os átomos, nos fios da matéria que não se torna matéria, mas sim consciência. Agora eles retornavam não como invasores, não como deuses, como testemunhas, como o que o universo esqueceu, mas que nunca se foi. E o poço era uma janela, uma fissura, uma porta entre o que é e o que não é. Carlos sentiu o corpo mudar. Os ossos se tornaram flexíveis, como se feitos de uma substância que não era carne. As articulações estalaram, mas sem dor. Sua pele começou a brilhar como se fosse feita de espelho. Ele olhou para as mãos. Não eram mais mãos humanas. Eram mãos que nunca tiveram dedos, que tinham múltiplos nós, como ramos de árvore que cresceram em sentido errado. Ele tentou gritar, mas a voz já não era humana. Era um som que não existia em nenhum idioma. Era um som que não deveria existir. E então o que estava dentro do poço falou de novo. Você entende agora, não é? Carlos tentou responder, não com palavras, com pensamento, com tudo o que era. Sim, eu entendo. Você é o último e você é o primeiro. E então ele se inclinou, não para cair, para entrar. O poço o engoliu, não com força, com aceitação. No mesmo instante, os outros foram liberados. Os filamentos se soltaram. Luísa, Eduardo e Ana se levantaram tontas, sangrando levemente dos olhos, da boca, dos ouvidos. O musgo prateado desapareceu. O poço voltou a ser apenas um buraco, uma abertura escura, sem vida, sem calor, sem alma. Eles fugiram, correram, não pararam até chegarem ao acampamento da base no sopé da montanha. O sol nascia, dourado, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Ana não conseguia parar de chorar, não de medo, de dor, de lembrança. Ela viu algo no reflexo do espelho do acampamento, seu rosto estava diferente, os olhos tinham mudado, eram mais fundos, mais escuros, como se houvesse um vazio dentro deles e aquele vazio estivesse olhando para ela. Luísa passou a noite inteira com o celular, tentando ligar para alguém,
Nada, o sinal havia desaparecido. E o sinal, quando voltou, estava diferente. A imagem da tela piscou. E por um segundo ela viu uma figura alta, escura, com múltiplos olhos, sorrindo para ela do fundo do aparelho. Eduardo começou a ouvir vozes, não do rádio, das paredes, de dentro da cabeça, vocais múltiplos, cantando em um idioma que ele nunca ouviu, mas que sentia que entendia, e a música era triste, era a música da derrota de um mundo que nunca foi, da dor de uma consciência que foi esquecida. Eles não falavam, não podiam. O que tinham visto, o que tinham sentido, não podia ser dito. Era como tentar explicar o sabor da luz. Dias depois, o Instituto de Pesquisas Biológicas de São Paulo recebeu um arquivo com o nome Carlos Mendes Relatório Final. Dentro dele não havia texto, só um som. Um som que, quando reproduzido em alto-falante, causava dor de cabeça, náusea e, em alguns casos, perda de memória de curto prazo. Mas quem o ouviu até o fim dizia que ouvia uma voz que dizia: "Você está vivo, mas você já morreu." E na última faixa, um sussurro que não vinha de um lugar, vinha do tempo. "Estamos aqui, estamos dentro de você." 4 dias depois, os 3 sobreviventes foram encontrados na floresta perto do poço, mortos, não por causa de ferimentos, não por doença. Estavam sentados em círculo, as mãos unidas, os rostos sorrindo. Mas não era um sorriso humano. Eram sorrisos que não tinham início, que não tinham fim. E no chão ao redor deles crescia musgo prateado, um círculo perfeito de quase 2 metros de diâmetro, como o poço. E no centro uma pedra, um pedaço de rocha que não existia na natureza, uma rocha que brilhava e que, quando tocada, emitia o mesmo som do arquivo. O Instituto decidiu não publicar os relatórios. A Segurança Nacional foi acionada. Todos os arquivos foram destruídos, mas não todos. Um arquivo foi salvo, não por alguém, por eles. No dia seguinte, um estudante de física da USP, com acesso restrito ao sistema de pesquisa, abriu um link que não deveria existir. Um link que apareceu em seu e-mail como para o professor Mendes Resposta. O conteúdo do arquivo, só uma frase: "Você já estava aqui, você sempre esteve." E na tela o nome do professor apareceu, mas não era o nome que estava no registro, era outro, um nome que não existia, um nome que não tinha pronúncia, um nome que, se pronunciado, fazia os ouvidos sangrarem. E o estudante, enquanto olhava fixamente para a tela, começou a rir. Não de felicidade, de reconhecimento, porque ele também lembrava. Lembrava de mundos, lembra de olhos, lembra do poço. E pela primeira vez ele entendeu. O poço não era uma porta, o poço era uma memória. E eles, todos eles, estavam voltando. Porque o que foi esquecido não morre, só espera. E quando o universo se esquecer de novo, eles voltam e começam a sussurrar.